Descobri que meu marido quis se divorciar de mim, após pegar meus bens, mas eu estava um passo à sua frente e quando ele viu o que fiz, reagiu. Da pior maneira possível. Meu nome é Sara, e por 12 anos acreditei que tinha um casamento feliz. Eu e Diogo construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo. Compramos nosso apartamento com o suor do nosso trabalho, mobiliamos com peças que escolhemos. Em tardes ensolaradas de sábado, e sonhamos em envelhecer na varanda, observando o movimento da rua que nunca dormia. Nossa rotina era nosso porto seguro. O cheiro do café que eu passava todas as manhãs, o jeito como ele sempre deixava a toalha molhada em cima da cama, as nossas risadas assistindo a filmes antigos. Éramos uma equipe. Ou pelo menos era o que eu pensava. A verdade é que eu estava vivendo numa casa de cartas, e um único sussurro no meio da noite foi o sopro que começou a derrubar tudo. Tudo começou numa terça-feira. Eu tinha tido um dia cansativo no trabalho, e fui para a cama mais cedo. Acordei de madrugada com sede, e ao passar pelo corredor, ouvi a voz de Diogo vindo do escritório. Ele falava baixo, quase num murmúrio, um tom que ele usava quando não queria ser ouvido. Fiquei parada, escondida pela sombra da porta. A única frase que peguei com clareza fez um gelo percorrer minha espinha. Fica tranquilo, ela ainda não suspeita de nada. Meu coração deu um pulo doloroso. Ela quem? Suspeita de quê? Voltei para a cama em silêncio, o sono completamente esquecido. Fiquei olhando para o teto, cada sombra no quarto parecendo um monstro. E a respiração de Diogo, quando ele finalmente voltou para o quarto, soava como a de um estranho. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Talvez fosse um projeto secreto no trabalho dele. Uma surpresa para mim. Perguntei, da forma mais casual que consegui, com quem ele falava tão tarde. Ah, amor, era só o pessoal do trabalho, ele disse, sem tirar os olhos do celular. Problemas com um cliente, nada demais. A resposta foi rápida, talvez rápida demais. Ele não me olhou nos olhos, e isso foi o segundo alarme. Diogo sempre me olhava nos olhos. A semente da dúvida, uma vez plantada, começou a criar raízes profundas e rápidas. Eu não queria ser o tipo de esposa que bisbilhota, que desconfia, mas eu não conseguia ignorar o sentimento ruim que se instalou no meu peito. Naquela mesma tarde, decidi fazer algo que nunca tinha feito em 12 anos. Entrei no aplicativo do nosso banco para olhar a conta conjunta. Meu plano era apenas dar uma olhada rápida, confirmar que tudo estava normal e depois rir da minha própria paranoia. Mas o que eu encontrei me deixou sem ar. Havia dezenas de saques. Não eram valores altos, o que tornava tudo ainda mais estranho. R$ 50 aqui, 80 ali, 100 acolá. Eram saques feitos em caixas eletrônicos, quase todos os dias nas últimas semanas. Sozinhos, pareciam insignificantes. Um almoço, um lanche, um presente. Mas juntos, somavam milhares de reais. Milhares de reais que haviam simplesmente desaparecido da nossa conta sem nenhuma explicação. Eu rolei a tela, o dedo tremendo, sentindo um nó se formar. Na minha garganta. Eu não reconhecia nenhum daqueles gastos. Nós não tínhamos mudado nosso estilo de vida. Não tínhamos feito nenhuma compra grande. Para onde estava indo aquele dinheiro? Quando Diogo chegou em casa naquela noite, eu o confrontei. Coloquei o tablet na mesa da cozinha, com o extrato bancário aberto. Diogo, o que é isso? Perguntei, minha voz mais frágil do que eu gostaria. Ele olhou para a tela e, por um segundo, vi um lampejo de pânico em seus olhos, antes que ele o disfarçasse com um sorriso forçado. Ah, isso? Ele disse, rindo como se eu tivesse contado uma piada. São pequenos investimentos, meu amor. Coisa de baixo risco. Oportunidades que apareceram. Eu ia te contar. Estava preparando uma surpresa. Pequenos investimentos? Em saques de caixa eletrônico? A desculpa era tão fraca, tão mal construída, que chegou a ser um insulto à minha inteligência. Naquele momento,
Eu soube. Eu não sabia os detalhes, não sabia o porquê, nem com quem. Mas eu sabia, com uma certeza que doía na alma, que meu marido estava mentindo para mim. A casa que eu amava de repente pareceu fria e grande demais. O homem com quem eu dividia a vida era um desconhecido, e a nossa história, a nossa linda história de amor, estava se revelando uma farsa. Eu estava sozinha, parada no meio da cozinha, com o brilho da tela do tablet iluminando a maior mentira da minha vida. E a guerra pela minha dignidade estava apenas começando, mesmo que só eu soubesse disso. A partir daquele dia, eu passei a observar cada passo dele, não mais como uma esposa amorosa, mas como uma detetive, prestes a desvendar o crime que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Os dias que se seguiram à minha descoberta no extrato bancário foram os mais longos e silenciosos da minha vida. A casa, que antes era meu refúgio, tornou-se um campo de batalha silencioso. Nós nos movíamos um ao redor do outro, como dois estranhos que foram forçados a dividir o mesmo teto. A mudança mais gritante em Diogo era sua relação com o celular. O aparelho, que antes ficava esquecido em qualquer canto, agora era uma extensão do seu corpo. Ele o levava para o banho, o colocava virado para baixo na mesa de jantar e dormia com ele ao lado do travesseiro, fora do meu alcance. Cada notificação que soava era como um tiro de alerta no silêncio pesado entre nós. Eu sabia que a resposta para tudo aquilo estava naquela pequena tela brilhante, mas eu me recusava a me rebaixar ao nível dele e espionar. Eu precisava de uma prova que viesse até mim, e não demorou para que ela viesse. Estávamos na sala, assistindo a um filme que nenhum de nós estava realmente prestando atenção. O celular de Diogo estava na mesinha de centro, virado para baixo, como sempre. De repente, ele vibrou, e com o movimento, virou-se levemente, o suficiente para que a tela se acendesse. Meus olhos foram atraídos para a luz como um inseto. Foi uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Eu vi o nome na notificação. Ícaro. E abaixo do nome, uma frase que selou meu destino e incendiou minha alma com uma fúria fria. Apenas certifique-se de que ela permaneça no escuro. Naquele instante, o mundo parou. O som da televisão desapareceu. O ar ficou rarefeito. Ela, a mulher que não podia suspeitar de nada, a mulher que devia permanecer no escuro, era eu. Sempre fui eu. Ícaro não era um cliente. Era um cúmplice. Diogo não estava apenas me traindo. Ele estava conspirando contra mim. Ele pegou o celular com uma rapidez que só confirmou sua culpa, mas o estrago já estava feito. Eu não disse nada. Apenas continuei olhando para a tela da televisão, meu rosto uma máscara de calma, enquanto por dentro meu coração se quebrava em 1000 pedaços e se reconstruía em algo mais duro, mais afiado. A tristeza deu lugar à raiva, e a raiva deu lugar a uma clareza assustadora. Eu não era uma vítima. Eu era o alvo. E agora, eu sabia onde mirar de volta. O plano dele se revelou por completo alguns dias depois. Ele me abordou depois do jantar, com uma pasta cheia de papéis e um sorriso que não alcançava seus olhos. Amor, sente-se um pouco. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante, ele disse, com um tom falsamente sério. Ele me explicou, usando palavras complicadas para parecer inteligente, que um amigo advogado o havia aconselhado a otimizar nossos bens. O plano, segundo ele, era um acordo de transferência de propriedade. Ele queria que eu assinasse aqueles papéis para colocar todos os meus bens, que eu havia adquirido antes mesmo do nosso casamento, incluindo meu apartamento e minhas economias pessoais, no nome dele. A desculpa? Conveniência legal e proteção de patrimônio. Ele disse que, centralizando tudo em seu nome, teríamos mais facilidade para conseguir financiamentos no futuro. Eu ouvi todo o discurso sem piscar. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o caixão do nosso casamento. Ele realmente achava que eu era tão ingênua? Ele queria que eu entregasse meu futuro,
minha segurança, minha independência, em uma bandeja de prata. Ele queria me deixar sem nada para que, quando pedisse o divórcio, eu não tivesse para onde correr. Ele queria tudo. Peguei os papéis que ele me estendia, folheei-os lentamente, sentindo o peso da traição em cada folha. Meu silêncio o estava deixando nervoso. Então, o que me diz? Ele perguntou, forçando um sorriso. Ergui meus olhos e o encarei diretamente. Eu não vou assinar nada, Diogo, eu disse, minha voz firme, sem um pingo de hesitação. Não faz o menor sentido eu transferir meus bens para você. O sorriso dele desapareceu. Sara, não seja difícil. É para o nosso bem. Ele insistiu. Eu apenas balancei a cabeça. Não, eu não vou assinar. A recusa foi a faísca que acendeu o pavio. A frustração tomou conta do rosto dele. Ele viu que seu plano fácil e rápido havia falhado. O silêncio voltou a reinar em casa, mas agora era um silêncio hostil, carregado de uma guerra não declarada. Eu sabia que precisava agir. Secretamente, usei uma tarde para me encontrar com uma advogada que uma amiga me indicou, a doutora Patrícia. Contei tudo a ela. A ligação, os saques, a mensagem de Ícaro, a tentativa de me fazer assinar os papéis. Ela me ouviu com paciência e, ao final, me deu a instrução que salvou minha vida. Sara, a primeira coisa a fazer é proteger o que é seu. Vamos criar um fundo seguro e transferir seus bens para lá imediatamente. Legalmente, ele não poderá tocar em nada. Poucos dias depois de eu ter seguido o conselho dela e protegido meu patrimônio, Diogo jogou sua última cartada. Ele parou na minha frente na sala de estar, com o rosto fechado, sem nenhuma emoção. Sara, eu não aguento mais essa situação, ele disse, com a voz fria como gelo. Nosso casamento acabou. Eu quero a separação. Eu esperava por aquelas palavras. Eu estava pronta para elas. O que ele não sabia é que, enquanto ele pensava que estava me encurralando, eu já estava construindo minha fortaleza. A guerra aberta havia sido declarada, mas ele estava prestes a descobrir que eu não era mais a mulher que ele achava que podia enganar e destruir. As palavras dele, "eu quero a separação", pairaram no ar entre nós. Eu esperava um turbilhão de dor, um choro desesperado, o chão se abrindo sob meus pés. Mas, para minha surpresa, o que senti foi uma calma profunda, um alívio. A máscara finalmente tinha caído. O jogo de mentiras havia chegado ao fim, e agora, pelo menos, a guerra seria declarada abertamente. Ele me olhava, esperando minha reação, provavelmente ansioso para ver meu desespero, que sem dúvida alimentaria seu ego. Mas eu não lhe dei essa satisfação. Apenas assenti lentamente. Tudo bem, Diogo. Se é isso que você quer. Respondi com a voz firme. Minha calma o desarmou completamente. Ele franziu a testa, confuso. É só isso que você vai dizer? Tudo bem? Ele perguntou com um tom de incredulidade. Ele deu um passo à frente, já mudando para o próximo ponto de sua agenda. Ótimo. Então podemos começar a discutir a divisão dos bens de forma civilizada. Metade de tudo, como manda a lei. Ali estava. O golpe final que ele vinha planejando. Ele achava que sairia daquele casamento com metade do meu esforço, metade da minha vida, metade do meu futuro. Foi a minha vez de sorrir. Um sorriso pequeno, sem humor. Sobre isso, Diogo, você não precisa se preocupar, eu disse, saboreando cada palavra. Falando dos meus bens, do meu apartamento, das minhas economias, eu já cuidei de tudo. Ele me encarou sem entender. Cuidou de tudo? Como assim? Ora, continuei mantendo o contato visual. Quando percebi suas intenções, suas retiradas suspeitas e sua pressa para que eu assinasse aqueles papéis, eu procurei uma advogada. Transferi tudo o que era meu por direito, tudo o que eu tinha antes de nos casarmos e o que herdei da minha família, para um fundo seguro em meu nome, legalmente protegido. O efeito das minhas palavras foi imediato e devastador. Foi como assistir a um filme em câmera lenta. O ar de superioridade dele se desfez, sendo substituído por um
Choque puro e absoluto. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido, e seus olhos se arregalaram em descrença. O queixo dele caiu literally. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ele tinha sido enganado. O mestre da manipulação tinha caído na própria armadilha. E então, o choque deu lugar à fúria. Uma raiva pura, primitiva, tomou conta dele. Você me enganou, ele gritou, a voz rouca de ódio. Você estava planejando isso pelas minhas costas. A ironia da acusação era tão absurda que eu quase ri. Eu não planejei nada, Diogo. Eu apenas me defendi. Você foi quem planejou me deixar sem nada. Você só não contava que eu fosse mais inteligente que você. Essa foi a gota d'água. Ele não partiu para cima de mim, mas sua raiva explodiu pelo ambiente. Ele pegou um vaso de decoração na estante e o atirou contra a parede, onde a peça se espatifou em 1000 pedaços, assim como seu plano cuidadosamente arquitetado. Foi a pior reação possível, a reação de um homem encurralado que perdeu o controle. A partir daquele dia, a guerra deixou de ser fria e se tornou um incêndio. Poucos dias depois, um oficial de justiça bateu à minha porta, entregando-me os papéis do divórcio. Como esperado, Diogo exigia na petição a metade de tudo, listando meu apartamento e minhas economias como se ainda fossem bens do casal. Levei os papéis diretamente para a doutora Patrícia. Ela leu tudo com uma calma impressionante. Isso é o que chamamos de petição dos sonhos, ela disse, com um sorriso tranquilizador. Ele pode pedir até a lua, Sarah. Não significa que vai conseguir. A lei está do nosso lado. O fundo foi criado antes do pedido de divórcio, com bens que eram exclusivamente seus. Ele não tem direito a 1 centavo disso. Frustrado pela primeira barreira legal, Diogo partiu para o ataque pessoal. Ele iniciou uma campanha para arruinar minha reputação. Começou a espalhar boatos entre nossos amigos em comum e até para alguns dos meus colegas de trabalho de que eu estava envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro e que por isso eu havia escondido o patrimônio. Foi doloroso. Recebi ligações de amigos preocupados, senti os olhares de pena e desconfiança. Foi minha mãe, Beatriz, quem me deu forças. Minha filha, ela me disse, segurando minhas mãos. Cachorro que ladra muito não morde. As mentiras dele só mostram o desespero de um homem pequeno. Levante a cabeça. Nós sabemos a verdade. A tática seguinte de Diogo foi tentar me esgotar financeiramente. Ele entrou com uma moção na justiça pedindo uma auditoria financeira completa em todas as minhas contas dos últimos 10 anos. Uma manobra claramente destinada a me forçar a gastar uma fortuna com advogados e contadores para me defender. O medo me atingiu por um momento. Eu não tinha recursos ilimitados. Mas Patrícia, mais uma vez, me acalmou. É uma tática de intimidação, Sarah. Uma tentativa de te cansar. Vamos responder à altura. E respondemos. Patrícia redigiu uma resposta forte, argumentando que a moção era frívola, vingativa e não tinha base legal, sendo apenas um abuso do sistema judiciário. Para nosso alívio, o juiz concordou. Ele não apenas rejeitou a moção de Diogo, como também o condenou a pagar todas as custas judiciais relacionadas àquele pedido. Foi a nossa primeira vitória concreta. Um sinal de que a justiça estava de fato do meu lado. Aquele pequeno triunfo me deu um novo fôlego. Mas eu não sabia que, encurralado e humilhado, o último movimento de Diogo seria o mais baixo e perigoso de todos. A vitória no tribunal sobre a moção de auditoria me deu um breve momento de paz. Mas eu sabia que um animal ferido e encurralado é sempre o mais perigoso. Eu estava certa. O golpe final de Diogo foi o mais baixo e covarde de todos. Algumas semanas depois, recebi uma nova intimação. Desta vez, não era um documento civil, mas uma notificação de uma queixa-crime. Diogo, com a ajuda de seu cúmplice, Ícaro, havia registrado uma denúncia formal de fraude financeira contra mim na polícia. Ele me acusava de ter desviado dinheiro das contas dele para contas secretas no exterior. E, para apoiar sua mentira, ele apresentou uma série de documentos, extratos bancários falsificados,
e-mails forjados, comprovantes de transferências que nunca aconteceram. Desta vez, o medo que senti foi real e paralisante. Uma coisa era uma disputa de divórcio por dinheiro. Outra, completamente diferente, era uma acusação criminal. Eu poderia ser presa, ter meu nome manchado para sempre. Tudo por causa da ganância e do ego ferido de um homem desprezível. Levei a pilha de papéis para o escritório da doutora Patrícia, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-los. Ela os analisou, um por um, com uma expressão séria. Os documentos eram bem feitos, assustadoramente convincentes. Por um momento, o desespero tomou conta de mim. Como eu poderia provar que algo que parecia tão real era uma mentira? Nós passamos horas naquela sala, eu e Patrícia, examinando cada detalhe, cada linha, cada número. A esperança parecia diminuir a cada página que virávamos. Foi então que, no meio da madrugada, com os olhos ardendo de cansaço, eu notei algo. Uma pequena inconsistência. Uma data. Apontei para um dos extratos falsos. Patrícia, olhe isso. Essa suposta transferência foi feita em fevereiro do ano passado, para uma conta que, segundo o documento, eu abri nesse banco específico. Patrícia franziu a testa, sem entender aonde eu queria chegar. Então, eu peguei minha pasta de documentos verdadeiros. Mas olha aqui, eu disse, tirando o contrato de abertura da minha conta de investimentos. Eu só abri essa conta em junho do ano passado, 4 meses depois da data da suposta fraude. Patrícia pegou os 2 papéis, comparando as datas. Um silêncio tomou conta da sala. E então, o rosto dela se abriu no maior sorriso que eu já a tinha visto dar. Sara, você conseguiu, ela disse, a voz cheia de admiração. Eles cometeram um erro fatal, um erro de amador. Verificamos os outros documentos e encontramos o mesmo padrão. As datas das supostas transferências fraudulentas eram todas de um período em que as contas bancárias para as quais o dinheiro teria sido enviado sequer existiam. Eles foram arrogantes. Na pressa de me incriminar, não fizeram a lição de casa. Aquele erro não era apenas uma prova da minha inocência. Era a prova irrefutável do crime deles. Armada com essa verdade, eu não estava mais na defensiva. Eu estava no ataque. No dia da audiência, eu entrei no tribunal de cabeça erguida. Diogo estava lá, com um ar de vítima sofrida, provavelmente esperando me ver chorando, destruída. Mal sabia ele o que o esperava. Seu advogado apresentou a acusação com grande pompa, mostrando os documentos falsificados como prova definitiva da minha culpa. Quando chegou a nossa vez, Patrícia se levantou calmamente. Meritíssimo, a defesa gostaria de apresentar provas que não só inocentam minha cliente, mas que também expõem uma tentativa criminosa de enganar esta corte. Ela anunciou. Uma a uma, ela apresentou as provas. O contrato, que mostrava a data real de abertura da minha conta. A declaração oficial do banco confirmando que a conta não existia nas datas citadas por Diogo. Ela desmantelou a farsa deles, peça por peça, com uma precisão cirúrgica. A expressão no rosto de Diogo foi se transformando de arrogância para confusão, e de confusão para pânico absoluto. Patrícia então pediu uma análise forense imediata dos documentos apresentados por ele. Diante da evidência esmagadora, o advogado de Diogo, vendo a armadilha em que seu cliente o havia colocado, ficou pálido e foi forçado a retirar imediatamente todas as acusações. Em seguida, antes que eles pudessem sequer respirar, Patrícia anunciou. Meritíssimo, informo que estamos entrando com um processo contra o senhor Diogo por difamação, calúnia e apresentação de provas falsas em um tribunal. O martelo do juiz soou como uma sentença final. Diogo perdeu tudo. O acordo de divórcio foi uma mera formalidade. Ele não levou um único centavo dos meus bens. Foi condenado a pagar todas as custas legais do processo, uma quantia enorme que o deixou financeiramente quebrado. Sua reputação, que ele tanto prezava, foi reduzida a cinzas. Ele se
Tornou o homem que tentou destruir a ex-esposa com mentiras e fraudes. Ícaro, seu cúmplice, também enfrentou consequências legais pela falsificação. Na noite em que tudo acabou, não houve uma festa grandiosa. Eu celebrei com minha mãe, Beatriz. Sentamos na varanda do meu apartamento, o mesmo lugar onde um dia sonhei em envelhecer ao lado de Diogo. Bebemos uma xícara de chá em um silêncio pacífico. Eu não sentia a euforia da vitória, mas sim uma paz profunda e serena. Eu havia atravessado o inferno. Perdi a ilusão de um casamento perfeito, mas encontrei algo muito mais valioso: minha própria força, minha clareza e o controle absoluto sobre a minha própria vida. A guerra tinha acabado. E pela primeira vez em muito, muito tempo, enquanto olhava para as luzes da cidade, eu me senti verdadeiramente em paz, livre e pronta para escrever minha própria história, do meu próprio jeito.